Já somos 17, não tem piada com número simbólico, tá? Eu tava esperando a piada. Mas não tem. Vamos falar o que do 17? Por que número simbólico? É o número do programa, é simbólico. É o que simboliza, o simbolismo. Os nossos amigos ficam esperando a piadinha do começo do programa. Mas não tem. Fiquei triste agora. Tudo bem. Tudo bem, estamos perto da maioridade, deixa pro 18. Já cantou a bola, claro. Já, né? Tudo bem, Carlos Alberto Pinheiro? E aí, São Paulo, tudo certo? Como é que está a Baobá Serviços Automotivos com mecânica, funilaria e pintura, atende companhia de seguros, serviços e franquinha até 12 vezes sem juros, Rua Xavier Pinheiro, 151 Vila Matias em Santos, telefones 3221-4899 e 3221-7378. Nem eu decoro essas coisas todas. Bombando, como sempre, né? O pessoal costuma utilizar muito. Tô no ritmo do rádio, hein? No jogo. No jogo. Por falar em rádio, nós temos hoje 2 convidados que me honram demais com a presença. Os 2. Demais. Cada um na sua área. E eu vou, como eu falei de rádio, o primeiro é o nosso estúdio aqui, lembra muito o rádio, né? Microfone estilo retrô, tudo. Legal. Barata. Estúdio Stream aqui em Santos. E por que o rádio? Eu lá tinha meus 14, 15 anos. Meu pai trabalhava na farmácia que tinha na Beneficência Portuguesa, uma farmácia que atendia o público externo e interno. E ficava um rádio ligado lá, AM, FM e tal, mas no fim da tarde ali ficava no FM. Farmácia fechava às 20 horas. E a pessoa que trabalhava lá no balcão gostava muito de ouvir a Rádio Guarujá FM, 104,5. E na hora que a gente estava fechando a farmácia, o rádio ligado ainda, entrava o locutor das 20 horas na Rádio Guarujá. Certo. Chamado Valmir Lopes. Valmir Lopes. E passa o tempo, eu formo em jornalismo, vou trabalhar no Santos, quem é o assessor de imprensa? Valmir Lopes. Nesse tempo a gente tem falado pouco sobre o Santos e muito sobre rádio. Porque somos 2 apaixonados, ele muito mais do que eu. E já foi da Guarujá, já foi da Serra do Mar FM, da Hits FM, né? Serra do Mar. Litoral FM, uma série. Valmir Lopes, você me honra com a sua presença. Obrigado, hein? Tudo bem? Tudo bem, Paulo, Carlos, Léo, já está aqui ao nosso lado, amigos do Auto Aventura. Realmente o rádio é uma grande paixão, né? Hoje ele está bastante mudado em relação à minha época, quando a gente começa a falar muito do meu tempo, na minha época, porque os cabelos brancos já vão denunciando, né? O tempo vai passando, mas realmente é uma grande paixão. E esse microfone aqui, o famoso cara de gato, realmente dá uma ambientação bem bacana aqui pro estúdio. Legal estar com vocês. Legal você estar com a gente. Você vê que a voz dele, ele é locutor o tempo todo, né? Conheci um advogado que falou isso do Pedro Emílio. Falou, Pedro Emílio é locutor o tempo todo, né? A voz do Pedro Emílio, parece estar o tempo todo no microfone, né? E eu lembro aliás, eu conheci o Valmir vendo a TV Litoral, programa No Mundo do Futsal. Você lembra desse programa? Eu assistia. Nossa Senhora. O Valmir apresentava e o falecido Edson Calegari, saudosíssimo, um dos maiores da história, sem brincadeira. O Edson era um locutor maravilhoso. Narrava e o Guido Bortolomás era o repórter em quadra, né? Com o Marcos Barreto. Com o Marcos Barreto, que eu trabalhei com o Marcos Barreto também. Sim. Depois do falecimento do Fábio Luiz, o Marcos Barreto assumiu a equipe da Atlântica e eu fui repórter ali. Mas que bom, Valmir, estar com a gente. E, ao lado do Valmir, é o seguinte, a gente está trazendo jogadores, né? Sim. E jogador em atividade, que o Domingos está em atividade. E o papo, né? A gente sai do futebol, sai do carro para falar do futebol. E esse camarada, primeiro eu soube que ele vinha porque era... pro Auto Aventura, pro Paulo Rogério, ele vem. Que moral. Que ele não tá indo a lugar nenhum. Então isso já foi espetacular. E é o seguinte, você sabe que quando o Santos entra em campo, a torcida vai gritando o nome de um por um, né? Vai. Goleiro, lateral e nas posições, né? Então começava, Fábio Costa, né? Maurinho e tal. E aí, assim, normalmente quem grita é a torcida jovem, ali atrás do gol do lado esquerdo das cabines de rádio e TV. E vez ou outra, um ou outro, na social, nas outras arquibancadas. Quando chegava o nome dele, o estádio inteiro podia ter 2 mil, 3 mil, 5 mil, 8 mil, 20 mil. O estádio inteiro gritava. Você lembra como é que era? Lembro, claro. Pô. Olê, 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 olê. Léo, Léo. Não era isso? Era isso. O estádio inteiro. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Bons tempos, né? Maravilhoso. Bons tempos. É um prazer estar aqui com vocês e vamos falar de tudo que tiver que falar sem medo. Você não tinha medo de nada, né? Não, tanto é que eu falava pra caramba. Às vezes até exagerava um pouquinho, né? Exatamente. Eu desligava o microfone e falava, isso eu não vou pôr. Isso eu não vou te comprometer. Mas ele começou, ele chegou, a gente perguntou, né, Valmir, quem é esse aí que tá atrás? É o Léo, veio do União São João e tal. E aí eu falei,
Tá liberado pra entrevistar? Tá, vou entrevistar. Ele deu uma entrevista. Assim, basicamente, quando tiver oportunidade, eu vou virar ídolo nesse clube. E virou. Claro, virou. E não é porque ele tá aqui, porque quando eu tive que criticar, eu critiquei na frente dele. Pra mim, dos que eu vi jogar, o maior lateral do Santos, o lateral esquerdo que eu vi. Ok? E olha que você concorre com o Kleber e com o Alexandre, hein? Sim. Mas pra mim, você... É que eu era meio louco, né? Por quê? Eu não queria saber quem tava na minha frente, não queria saber se tinha nome, se não tinha nome, se jogou em seleção, se não jogou. Pra mim, Você tinha que fazer teu nome ali. Cai pra cima. hoje... Pega a bola, toca pra trás, aí não dá. Não, e diversas publicações, Paulo, apontam o Léo naquela seleção do Santos de todos os tempos. O que não é pouca coisa, um clube centenário, com uma história espetacular, né? Uma história mundial. Aí você pega jogadores da época do Pelé, daquele período dos anos 60, os anos áureos, né? E pouquíssimos jogadores fora daquele período integram essa seleção de todos os tempos. O Léo é um dos poucos deles. Você pega... Tem muita gente que escala o time de 62, né? Pronto, é o maior Santos de todos os tempos. Põe o time de 62 e pronto, não entra mais ninguém. Só que teve gente antes e depois você teve muita gente, né? Sim. Você teve Pita, você teve Juari, você teve Chulapa, você teve... Aí vem Giovani, sabe? A geração 2002. Aí vem a geração do Neymar, é muita gente. É porque eu penso assim, olha que eu não sou um estudioso da história do Santos. Daquela equipe do Pelé, nenhuma outra vai chegar. Conquistou tudo que poderia conquistar e mais um pouco. Não conquistou mais porque não disputava. É, verdade. Mas comparar... Fala um pouquinho, você nasceu... Você é do Rio de Janeiro, né ou não? Campos, Rio de Janeiro. Campos, Rio de Janeiro. Até você chegar no Santos, conta rapidamente como é que foi. Americano de Campos, depois eu fui contratado pelo União São João, fui pro Palmeiras, naquele ano que foi campeão da Libertadores, 99. E aí tive vários problemas, né? Vários com o Filipão, porque eu treinava muito bem, fisicamente era um absurdo, porque era Júnior, Rubem Júnior e eu. Então eu disputava o Campeonato Paulista. E aí eu comecei a ter problema, porque eu comecei a me destacar, ele me tirava dos treinos, porque eu marcava muito bem e apoiava, então eu dava trabalho pro time titular. E aí ele foi me afastando, aí a gente brigou. E aí quando o time foi pro Japão, ele falou que não tinha interesse no Palmeiras, eu voltei pro União, ia parar de jogar, a verdade era essa. E aí o Clodoaldo entrou no circuito, me viu, levou lá o Gessinho e o Giba, e eu tava, se eu não me engano, um mês parado, só treinando. Teve um jogo na Série B, eu joguei, ganhamos de 1-0 com um gol meu. É quando as coisas têm que acontecer. Predestinado. É. Aí surgiu a oportunidade de vir pra cá. Falar em marcar... Deixa eu ver se eu tô lembrado. Na estreia... Ele marcou... Você marcou na sua estreia, não? Não. Perdemos pro Palmeiras aqui. Mas você não marcou aquele... Você não marcou... O Edmundo fez um de pênalti, né? Isso eu lembro. Uma chuva, né? Lembra, Valmir? Chuva com trovoada. Eu tava trabalhando no jogo. Tu lembra dessas coisas todas? Eu não sei se é mentira, porque a gente não tem como... A gente não tem como... Nesse caso, eu posso dizer que é verdade, Então, que eu estava lá. Olha, agora Então, são Valmir dois era assessor, agora. Vamos lá. Eu também. Não, O Valmir era de assessor coisa do que eu não Santos. lembro. Ah, eu lembro. E eu dava muito trabalho pro Valmir. Ele falava pra não dar entrevista, eu dava. Não tinha backdrop, não tinha data nada. marcada. O treinador falava todo fim de treino ou até antes. Aliás, eu até brinquei com o Valmir, né? Outro dia eu chamei o Valmir cedo, falei, é o Paulo Tuori falando antes do treino. Você já sabe o que é o Paulo Tuori falando antes do treino? Nossa, dá vontade de dormir, né? Treino da manhã, né? O treino 8h30, 8h20, Paulo Tuori vinha pra dar entrevista. Que isso? Você tem noção? Bom, eu me lembro, vou falar um pouquinho de carro, hein? Eu me lembro de um Audi A3. Você já chegou com ele? Não, Cheguei num Vectra. Chegou no Vectra? Cheguei num Vectra verde. Ah. Aí depois meu empresário me deu um, né? Pra tentar me segurar, que eu comecei a me destacar, né? Um Audi Não A3. né? Nada. Deixa eu dar um cala-boca pra ele, ele me deu um A3. Não era 0 não, mas era bonzinho. O pessoal não tinha muito... O pessoal da tua geração, da tua época de Santos, ali, quando o seu começo, não trocava muito de carro, né? Então era você sabia mais ou menos quem tava chegando pelo carro, né? Mas quando eu cheguei aqui, pô, tá louco? Era só no automóvel. Nossa, mãe do céu, Rincon, Dodô, Carlos Germano, Fábio Costa. Como é que... O meu era o chifrinho. Deixava lá por último. E antes do Léo, tipo, período, eu entrei no Santos em 96. Quando foi ali em 98, 99, o estacionamento do Santos parecia uma concessionária dos carros Cherokee, né? Verdade. Tinha uns
7, 8 Cherokees. Mas você lembra que tinha o carro de jogador? Era em 92, 93, era o Tempra. Lembra disso? Muito jogador tinha Tempra. Mitsubishi Eclipse. Mas pegava fogo. Ainda pega. Ainda pega. Os que não pegaram lá estão pegando agora. Pegava fogo. Hoje é o Maré que pega fogo também. Mas qualquer problema você leva aqui, ó. Não, pegou fogo. Não, mas você não é bombeiro. Qualquer problema no carro, você já sabe. Fogo não. Mitsubishi Eclipse, que era até aquela história triste com o Denner. O Denner estava no Eclipse, né? Exatamente. E era muito comum, né? O jogador tem o Mitsubishi Eclipse também, né? O André Luiz não tinha um Eclipse, mas ele tinha um carro baixinho que choveu muito e inundou, entrou água no carro dele. André Luiz. Só podia ser ele, né? Só tinha que ser ele. Tinha que ser. Os caras pegavam. Almoço. Diego Ribas, que encerrou a carreira agora. Então, Diego ia lá, abria o saleiro, deixava. Aí o André ia, pegava a salada. Pof! O André era sempre o que... A gente pegava no pé dele. Pegava. Aquele merecia. Mas gente boa, né? Nossa. Você deu sorte com o elenco no Santos, né, ou não? Você pegou muito elenco bom, né? Peguei. Mas já peguei ruim também. É mesmo? Mas em que sentido, assim, relacionamento? Não precisa dar nome, mas... Se quiser dar nome também, a gente aumenta a audiência. Melhor ainda. Se quiser dar nome, a gente aumenta a audiência, melhor ainda. Olha, eu vou te falar, na minha carreira toda, só tive problema no Santos com um, que não era nem estrela. Aham. Quase estrela mesmo, nunca tive problema nenhum. Mas tinha abraçadeira, Muito né? pelo contrário. A gente não pode falar pro treinador, ó, pelo amor de Deus, né? Uhum. Então, pra mim, só tive problema com um. Estrela nenhum. E olha que Edmundo, Caio, Rincon, cara consagrado. Mas tranquilo. Então, pelo amor de Deus. O Fábio Costa, que eu quero trazer aqui ainda, né? Monstro. Né? Nunca tive problema, muito pelo contrário. Quando você voltou em 2009, quem foi que te recebeu no Foi CT? me receber. Fábio Costa. Fábio Costa. E era um monstro. Uhum. Era um monstro. Então, Mas sabe que eu sempre gostei do Fábio Costa, porque o que ele tinha que falar, ele falava na tua frente. aí que tá. Acabou. Se tivesse que brigar em campo, brigava, sabe? O Fábio era assim. Baita cara. Baita líder. Você tinha certeza, quando você chegou, você falou, a hora que eu entrar, eu não saio mais. Assim. Você tinha certeza disso? Ou... A única certeza que eu tinha que correr pros caras. Uhum. E quando eu entrei no Santos, eu já mentalizei isso. Eu vou ter que correr pra esses caras, porque esses caras são consagrados. Uhum. Eu sou pintinho aqui. Então, é o que eu fazia. Então não tinha problema com ninguém. Porque eu corria pra eles mesmo. Perdia a bola, eu ia lá, eu trombava, corria. Então, era isso que o torcedor queria. E era isso que eu fazia. Valmir, você lembra que as laterais eram terríveis, né? Era muito difícil ser lateral do Santos, né? Sim. Porque o que acontece, né? E o Carlos é um torcedor? Torcedor. Também. Sentiu o peso da falta de conquista, né? Falta de títulos. sim. Isso pesava. As Isso... faixas de cabeça para baixo. Invasão, né? Sim. Que eu já corri de torcida. Cara, tinha que correr no campo e ainda correr do torcedor. Jogando morteiro. Você e o Caio, né? Nossa, mas cai em cima da caixa d'água. Não esqueça até. Isso eu falo pra ele, ele fica. Não, para de falar. Ficava em cima da caixa d'água. Falo. Em cima da caixa d'água escondido. O peso da falta de conquista, né? Isso aí. Mas foi uma geração vencedora, pô. Sim, então foi a geração que acabou com isso. Mas... Foi justamente a geração que acabou com isso. E eu acho que o Valmir trabalhava lá na época, eu acho que é justamente porque era uma história muito parecida com a sua. Embora você não tivesse 17 anos, mas você era a tua maior oportunidade num grande clube. E para a maioria ali, né, Valmir, era a oportunidade de mostrar que era um bom jogador, que poderia fazer alguma coisa pelo futebol, eu acho. Não sei, você convivia com eles, né, Valmir? Sim. Não, então, o jogador mais experiente, falando de 2002 especificamente, né, que o Santos iniciou a temporada de uma maneira péssima, foi eliminado na primeira fase do torneio Rio-São Paulo. Sim. Classificavam 8, o Santos não ficou entre os 8. Verdade. Né? A gente ficou 4 meses sem jogar, 4 meses sem receber também. Foi um período muito complicado, na época das vacas magras mesmo, né? Das vacas magérrimas. Então, quando o campeonato começou, todo mundo sabe, né? Você lembra bem, o Léo mais ainda, o papo era, não vamos cair, vamos lutar para não cair para a Série B. E aí acabou acontecendo aquilo lá, né? E foi realmente, principalmente graças aos jogadores mais jovens, aqueles que estavam procurando o seu espaço,
O Robert era o mais experiente em termos de idade, dos jogadores titulares. E o Robert não era titular absoluto, né? Não. Ele entrou no final porque o Diego acabou entrando ali, foi uma grande manobra de bastidores. O Diego começou jogando, mas com menos de um minuto acabou saindo. O Robert entrou, fez uma excelente atuação naquele segundo jogo no Morumbi, a vitória 3-2. E dos jogadores, como você falou, não eram tão garotos, mas que não eram tão conhecidos, era ele e o Fábio Costa, digamos assim, né? Eu acho, Valmir, eu não sei, eu posso estar absolutamente errado, mas eu defendo essa tese até hoje. Esse jogo aí, agora, a gente está indo para 20 anos, daqui a pouco eu vou falar do livro também, a gente está indo para 20 anos dessa conquista. O Fábio Costa, naqueles 90 minutos contra o Corinthians, o Fábio Costa foi fundamental. O Robinho foi o que foi, a história tá aí, não precisa falar muito. Mas para mim, a presença do Robert foi o diferencial. Eu acho que o Santos precisava de um cara mais velho que parasse a bola. Porque molecada, e você sabe disso, vai querer pegar a bola e ir pra cima. Pegar a bola e ir pra cima e não precisava pegar a bola e ir pra cima, né? Entendeu? É assim. O campeonato inteiro foi a bola ir pra cima. Não tinha como não fazer, porque a gente fez o campeonato inteiro. É difícil parar. Era difícil parar. E o problema dos adversários era exatamente esse. Como é que eu vou parar um time de moleque que eu posso agredir, mas eu tô sendo agredido o tempo inteiro? Só que aí a gente já sabia, o Diego já sabia, o Robert já estava super preparado, porque ele sabia que ele ia entrar. O Diego, a gente sabia que ele não ia aguentar, pela semana inteira que ele fez. E quando o Robert entrou a experiência. Peraí, eu vou dar velocidade quando eu tiver que dar, eu vou frear o jogo, vou segurar o jogo quando tiver que frear. Mas até um certo momento no campo, era impossível segurar. A molecada era um time um time kamikaze. Nosso time era kamikaze. Acho que definiu bem agora isso aí. Kamikaze. E você falou pra mim, no depoimento pro livro, você falou pra mim, eu peguei a bola, eu toquei pro Robinho porque eu sabia o que queria fazer. Sabia? Queria fazer aquele lance. O Robinho sempre foi muito diferente. Tanto na pedalada, quando o lance... Eu sabia. E quando ele começou a pedalar, o Rogério vai indo pra trás, o Rogério não tem noção. Tava longe até então. Mas ele pensou que vai pedalar parado. Só que ele não pedalou parado, ele pedalou em movimento. Que é mais difícil ainda. É só um cara super técnico. Quando ele foi dar o bote, ele tava dentro da área. E eu conheço corintiano que tem uma raiva desse lance, cara, porque o cara deixou pra derrubar o Robinho dentro da grande área. Ele não viu onde ele A frase foi assim: vem que eu te derrubo dentro da grande área, vem que eu te derrubo dentro da grande área. E o Rogério não era violento, né? Não era um cara que batia, né? Você sabe que isso era uma orientação. Você sabe melhor que eu, você sabe, como se fosse novidade pra ele. Isso era uma orientação do Leão, né? Pro Robinho. Vai pra cima porque o cara vai andar pra trás. Não tem como segurar. Ou ele te derruba e faz o pênalti, ou ele vai deixar você passar. Exatamente. Dá saudade? Dá uma olhada na tela aí. Baianinho, hein? Baianinho no Palmeiras, né? Você tinha mais cabelo, né? Tinha da saudade do grupo em si. Entendeu? De como a gente jogava com uma irresponsabilidade com responsabilidade. É até incrível você falar isso. Mas era um time muito irresponsável. Mas aqui já é 2005, né? Essa foto. Aí a faixa já tinha desvirado. Aí Pelas camisas... Pelas camisas... Em 2004 você jogou com o Helios, né? Jogou com Helios. Aí o momento já era outro. O peso já tinha ido embora. Aí era... Aí tava tranquilo. Por isso que eu falei que era difícil, né? Se você errasse um passe, jogo 0x0 na Vila, você errava um passe e pronto, já... Pô. Aí, ó, Benfica, né? Aí sim. Qual é o presidente aí, ó? Rui Costa. Esse é o homem. E o Léo, Paulo, foi eleito também, assim como ele foi para a seleção do Santos, ele foi eleito o melhor lateral esquerdo do século de 2020, 2000, né? 2001 para cá. Ele, numa enquete feita por um grande veículo, não lembro se foi o Record ou a Bola, eles fizeram uma enquete e o Léo foi eleito o melhor lateral esquerdo, aliás, o melhor lateral, somando as duas alas, os dois lados, do Benfica no Você século foi em 2005, né? Você foi campeão em 2004. E fui embora. 2005. Ah, não, no final do ano. 2005 eu fui embora. Chegou a jogar o comecinho de 2005, né? Jogou Libertadores? Não. Já não jogou Libertadores. E ficou até 2009. 4 temporadas. Não. Tinha acabado de renovar. Foi quando a minha mãe teve o AVC. Aí eu... Esse jogo aí é Avaí. Ressacado. Avaí na ressacada, né? Isso aí já era tempo bom. Aí já é 2010, 2011, né? É o Já tá tranquilo. O volante que jogou no Cruzeiro, qual é que é o nome dele? Henrique? Henrique, né? Ele mesmo. O problema todo era até 2002. Depois de 2002, acabou. Ficou mais leve, né? Bem mais leve.
A Libertadores de 2011. Cerro Porteño aí? Esse aí foi lá no Defensores, né? Pelo cenário. Essa foto foi lá no Defensores. Aí também no Benfica. Um jogador mais ou menos, esse é 22 do Milan. Aliás, já fez 20 anos que ele jogaram aqui na Vila, que ele fez o gol e ele tava jogando também, Sim. né? Só que ele pelo São Paulo e ele pelo Santos, né? Final, é verdade. Primeiro jogo nas quartas de final. E aí o 15 de dezembro de 2002, né? Esse dia que... Eterno 15 de dezembro. É marcante, né, Valmir? É marcante demais, né? Aliás, o teu trabalho, né? Imagina aqueles 4 meses que você ficou sem jogar. Eu conversei com a Vanessa Faro, que era setorista pra TV Tribuna do Santos, e ela falou, tinha dia que só ia eu. Sim. Porque o Eduardo Silva mandava, não, vamos fazer o Santos. Só ia a Vanessa. Nesse período aí, novembro, dezembro de 2002, como é que tava a frequência no CT? Nossa, tinha... E o teu telefone? Não parava, né? E na época não tinha WhatsApp, era ligação mesmo, né? O celular era um telefone, né? Você recebia ligações. Então, tinha que... E na época as baterias... Se hoje a gente reclama que a bateria não dura, imagina na época, né? Tinha gente que andava com 2, né? Tinha que ser dessa maneira. Era uma frequência enorme, né? Porque aí o Santos, que sempre foi, digamos, o patinho feio da imprensa da capital, colocado lá... manda lá pro Santos, lá, não tem mais nada para fazer, manda alguém lá pro CT Rei Pelé. Naquele momento o Santos era o grande nome, né? Era o time da moda, era o time da molecada, o time que havia eliminado o São Paulo nas quartas de final, feito 2 baita jogos com o Grêmio, perdeu lá de 1-0, mas os 3-0 aqui foi, que aliás está fazendo agora também, como todos aqueles jogos, 20 anos. 20 anos. Fez 20 anos no dia 1º de dezembro. Então, foi um período de bastante trabalho, bastante movimentação, mas era legal, né, ver o Santos valorizado, o Santos novamente ganhando espaço na mídia nacional. Então, foi um período de muito trabalho, bastante desgaste, mas de assim, um trabalho que foi realmente maravilhoso, né, acompanhar aquele período. Me sinto privilegiado por poder acompanhar de perto o que aconteceu naquele momento histórico do clube. Nós contamos essa história no meu livro 1. 2002 de Meninos a Heróis. Tem depoimento do Léo, tem depoimento de todos os jogadores, ou de quase todos, sem considerar o elenco, né? Mas os titulares, todos eles estão falando. Do treinador. Do presidente. Exatamente. Do torcedor. Sim. Tem torcedor, tem imprensa. Faltou o assessor de imprensa. Pra falar esse tipo de coisa, entendeu? Mas tudo bem. Mas tudo bem, você fala em 2004, vem aí. Eu não estava em 2004. Mas você fala assim Era mesmo. o Juan já. Mas você fala assim mesmo. Juan Reol. Mas você fala assim mesmo. Sim. E ele fez você chorando? Ele, aquele time? Pô, foi de... É bom, né? Mas o Corinthians já tinha ganho Copa do Brasil, Rio-São Paulo. Não, fez você chorar de alegria. Claro, pô. Pensei que você... Não, de alegria, de alegria. Caramba. Não, o corintiano tava de barriga cheia. Chamar um santista de corintiano é... Não, aqui estamos todos santistas. No caso dele foi de alegria. Sim. Pô, muito bom, cara. A arquibancada era só choro. Não é? E vocês também. Não, a gente não sabia, a gente não tinha noção do que a gente tinha conquistado. Aquela famosa frase, se eu quero morrer, como é que é? Chorar e morrer. A gente não tinha noção. Eu já te fiz essa pergunta. Aliás, você sabe que o Robinho falou pra mim que você só tinha pé direito pra subir no ônibus, né? Ele que falou, não fui eu. E o gol derradeiro, você marca com o pé direito. Mas eu treinava. Graças a seu Zito. Certo. Aí eu já te fiz essa pergunta, vamos ver, os anos passaram de novo, eu vou perguntar de novo. Você consegue, hoje, tá indo pra 20 anos, você consegue lembrar daquele momento, imaginar o que passa na cabeça naqueles segundos? A bola entrando no ângulo do Doni, metade do estádio vindo abaixo, Paulo Almeida te agarrando. Você consegue lembrar e pensar qual é o sentimento naqueles segundos ali? De dever cumprido. Tinha que terminar com um grande jogo. E com o Santos campeão. Não tinha outro roteiro. Tinha que terminar assim. Com uma equipe que foi a melhor e nós fomos melhores. E não foi o melhor... foi um jogo, não. Quando partiu pro mata-mata, acabou. E não era, jogou e venceu, não. Jogou, venceu, jogando bonito e convencendo. Todos os jogos assim.
Todo mundo achou que ganhou do Grêmio de 3-0, ia jogar lá no Olímpico. A molecada vai tremer. Trememos nada. Só tomamos um gol no final porque a gente largou. Tipo assim, agora vamos poupar aqui pra ninguém machucar. A vantagem era grande, 3-0. Pô, 3-0. Tomamos um gol lá pros 40 minutos do segundo tempo. Não ia tirar nunca mais. Então a gente tirou o pé. E aí pensar na final e foi aquilo que foi, né? Aliás, quem fez o lançamento naquele gol foi você. Você lançou o Robinho e você pegou a bola. Quem lançou foi você. Deu um bico pra frente, né? Não foi um bico pra frente, foi um lançamento. Foi um lançamento. Olha, se você vê o lance, o contra-ataque nosso era aquilo. Era lançar pra ele. E podia botar 3, né? Do jeito que ele tava. Ô, Léo, você tava naquele 13 de maio de 2001. Gol do Ricardinho. Você estava em campo. Tava lá. Quando o Fabinho fez 2-1, o Anderson, quando o Anderson fez 2-1, veio aquele dia na tua cabeça? Na hora. Falou, vai acontecer de novo. Você, o Robert, o Elano, o Paulo Almeida, Fábio Costa. Paulo Almeida, principalmente. O Paulo Almeida foi o primeiro que falou assim, ó, não vai acontecer de novo. Vamos atacar. Vamos jogar da mesma maneira. Tanto é que o gol de empate foi rápido. Foi. Porque a gente não mudava. Podia tomar o segundo, podia tomar o terceiro. A gente ia pra cima. E esse era o diferencial. Porque o time jamais ficava atrás tomando pancada. A gente agredia. E com ataque rápido. Não demorou tanto, ele já empatou. E todo mundo gostava de ver, né? Sim. Que jogo bonito, né, cara? É o que falta hoje. É o que falta, cara. Vai jogar, porque tem linha 4. Cara, eu fico maluco. Eu até tô evitando porque eu não aguento. Porque o esquema 4-3-3. Que 4-3-3? A gente não tinha esquema nenhum, cara. A gente atacava todo mundo, voltava todo mundo na furalinha. Que furalinha, meu irmão? E a gente que tava assistindo sabia que podia tomar um gol, mas que logo em seguida os caras estavam lá em cima de novo, cara. Futebol de hoje tá virando, sabe o quê? Matéria de faculdade. E aí é um problema. Virou ciência, né? Vira ciência, cara. Não vem com essa. O Domingos falou isso aqui também, né? Porra, falou também. Tá chato. Para com esse negócio de 4-3-3. Não, porque tem que ter um cara que fura a linha, não sei quem, faz várias funções. Ah, meu irmão. Como é que o Leão tratava isso? Quê? O Leão, como é que ele tratava esse... Ele ficava maluco, porque ele tinha o esquema dele, a gente chegava em campo e mudava tudo, cara. E aí tava dando certo, ele vai falar que não? O Valmir Simões falava assim, quando um lateral vai, o outro fica, atacava os dois. E o Paulo Almeida que se virasse. E era assim, e ganhou assim. E as Torres Gêmeas lá que se virasse também, né? Também! O Valmir, a coisa tava dando tão certo que quem faz o lançamento pro Robinho no gol do Grêmio é o André Luiz, né? Olha bem. Pra você ver. E o Robinho falou, ele não lança nem CD, não quer cantar mal? O Robinho falou pra mim. André. Não, aquele time é espetacular. É um dos poucos times que o torcedor do Santos lembra de 1 a 11, né? Na época em que ainda não tinha essa coisa do número fixo, né? Da camisa, número fixo de camisa. O torcedor lembra de goleiro aos atacantes. E realmente foi um momento espetacular. E quase que não acontece, né? Verdade. A reta final da fase de classificação, o Santos teve várias derrotas, inclusive na Vila, para Ponte Preta. Portuguesa. São Caetano. 2 sábados. Perdeu para o São Caetano no ABC naquela última rodada e contou com uma improvável vitória do Gama já rebaixado sobre o Curitiba. Né? 4-0. Então, realmente... Não, e você vê, foi o único campeonato... Foi tudo, assim, acontecido de uma maneira tão precisa, né, para entrar na história, que foi o último campeonato que não foi de pontos corridos, foi o último campeonato que teve brasileiro, que teve mata-mata. A partir de 2003 a coisa mudou, né? De lá para cá, quem soma mais pontos, e o Santos ficou em 8º lugar. Quer dizer, aquilo tudo poderia não ter acontecido. Se fosse um ano depois, ou se o Gama não tivesse vencido o Curitiba na última rodada. Quantas coisas, né? Quer dizer, uma série de fatores. Tudo aquilo que a gente está contando hoje, esse livro não teria sido escrito. Não. Eu falei para todo mundo, eu falei para todos eles. O Robinho não seria o Robinho, apesar de todo o talento dele. O Diego não seria o Diego. Poderia demorar muito mais. Talvez você não tivesse do Benfica, não tivesse da seleção. Parece que a seleção só foi antes, foi em 2001, né? Foi. Voltou a Copa das Confederações no Japão. E então, assim, foi realmente uma conjunção de fatores ali que fez com que isso se tornasse histórico, né? E aí você falou, houve umas derrotas, né? Eu lembro, eu fui a esses 2 jogos, na época eu não trabalhava aos sábados, o Expresso Popular tinha um outro esquema de trabalho. Sábados a gente não trabalhava, mas eu fui a esses jogos contra a Ponte Preta e contra a Portuguesa, o Santos perdeu os 2. E era o mesmo time, quer dizer, o que tinha acontecido?
Eu sei que quando chegou na fase final, não foi você que me contou isso, mas vocês foram pra... Não era Jarinu, Extrema. Ficamos uma semana em O Extrema. Leão sumiu com todo mundo, porque começa a aparecer dinheiro, possibilidades, tapinha nas costas, menino, cara novo, Vamos isolar a O galera. time, 90% do time. cabeça pira. E o cara não tem culpa, cabeça pira. O Leão sumiu com os caras. E eu acho que isso foi no final do jogo. A gente só foi em casa. No domingo, após o jogo no ABC, eu não tô lembrado desse detalhe. Eu acho que foi, Valmir. Que a gente Agora não chegou em lembro. Santos e só troca de roupa que a gente vai pra tal lugar. Todo mundo falou assim, pô, mas vamos embora. E levou a gente lá pro fim do mundo. Eu lembro que o celular não pegava. E lá teria havido uma reunião entre vocês, né? Sem comissão técnica, só jogadores, né? Sim. Como é que foi essa reunião? Lavagem de roupa suja, né? Porque o time jogava muito e despencou o rendimento, né? Não que estivesse jogando mal, que a coisa não estava indo. E como a gente classificou, a gente não tem mais nada a perder. A gente só tem a ganhar. Vocês tinham a mesma chance que o São Paulo, que era o líder, né? Exatamente. Aham. Então vamos jogar. Entendeu? Vamos. A gente fala molecada e responsabilidade, tudo isso, mas vamos lá. Tinha ele, um pouco mais velho, já vivido dentro do clube. Tinha o Robert, tinha o Alberto, tinha o Fábio Costa. O Paulo Almeida era o capitão. Mas E era moleque. respeitado. E era Moleque. respeitado. É, mas molecão. Mas esses caras, vocês que conduziam ali, né? Vocês que chamavam essas reuniões, né? Que... Tentava. Ah. Era impossível. O time era muito novo. Só 4. Respeitar mesmo, só respeitava o Fábio Costa. E olha lá. Porque na hora da reunião era palhaçada. O Fábio se impunha. E um detalhe importante, até estava lembrando desse detalhe, o Fábio Costa, ele se machucou, você até quando estava comentando a respeito daquele período lá de 4 meses e que a imprensa não estava nem aí para o Santos, tivemos a Copa do Mundo de 2002, ali no momento, período tradicional, né? Junho, julho. Durante o mês de junho. A final foi 30 de junho. Um sábado pela manhã, chovendo pra caramba. Que dia foi? Fala, 22 de junho. não sei. Cara. Chovia Ai, profissionalmente, né? Sabe disso, né? Os caras com essas datas aí, pô. Mas eu não sei se é desse dia que você está falando. No sábado Eu não pela lembro manhã, que eu comi tava lá no ontem. CT. Não tinha ninguém da imprensa, até porque não tinha assunto, e no meio da Copa do Mundo, todo mundo direcionado lá para a Coreia e para o Japão. Aí eu estava lá no CT, junto ali à sala de imprensa antiga, pertinho ali da Avenida Valdemar Leão, e o time treinando no campo 1, quer dizer, lá no fundão. Aí acontece um incidente com o Fábio Costa. Aí eu vi de longe assim, pô, tava chovendo pra caramba, né? Esperei acabar o treino e fui de carro pro outro lado, né, para não atravessar os 3 campos. Aí é que o pessoal do bem me falou, olha, o Fábio Costa sofreu uma lesão gravíssima, talvez ele não volte a jogar esse ano. Tornozelo. Aí a gente disputou o campeonato todo com o Júlio Sérgio, no que gol. foi preponderante, fez um baita de um campeonato. Só que exatamente nessa reta final em que o rendimento do time caiu, o Júlio Sérgio também se machucou. O Rafael foi o goleiro em diversos desses jogos. Contra o São Caetano. Todo moleque. E o Rafael tem um profundo respeito, a gente tem contato de vez em quando, tem uma carreira consolidada na Itália, mas ele não foi bem ali naquela reta final. As atuações dele, a insegurança que ele passou pelo time acabou fazendo com que também o time tivesse uma queda de rendimento. E aí todo mundo preocupado falou, pô, e agora no mata-mata, né? Aí o Fábio Costa volta e tem essas 6 atuações excepcionais, principalmente a histórica no dia 15 de dezembro contra o Corinthians no Morumbi. E não estava 100%. Então, me contaram 2 histórias de bastidores. Uma é que o Fábio Costa não era pra voltar naquele momento. Se fosse... em outra situação, em outra possibilidade... Não voltaria. Se o Júlio tivesse a sequência, eu ia continuar. Júlio Sérgio. E uma outra que me contaram é que esse dia que o Fábio Costa se machuca era o dia em que o Júlio Sérgio ia embora. Se não contou, virou folclore. Se não, na verdade, virou folclore. Que ele veio para um período de testes, mas o Santos estava com o... depois eu conto, vai. Esse é o time, de 1 a 11. Ó, Rafael, ali, ó. Júlio Sérgio, vamos lá, Renatinho, Renato. André Luiz, Preto, Não tá o Alex aí, né? Preto, Maurinho, Paulo Almeida. Jorginho, massagista. Jorginho Boca de Cantor. Opa. É. Diego Ribas, Alberto, Menino Robson, o senhor e Elano, Ovelhinha. Esse menino aqui já deve ter uns 2 filhos, né? É impressionante, você fala que passa 20 anos, gente, parece que eu tô revivendo isso, sabe? E é gostoso trabalhar nessa época, Valmir. Sim. Porque justamente como eu disse, não tinha backdrop, o treinador falava todo final de treino.
O Santos vai jogar no sábado e eu preciso de uma matéria para segunda-feira. Na sexta-feira, chamava o Elano e tal, fazia uma matéria especial pro domingo. Acabou. Não tinha que marcar com você. Hoje tá complicado, né? Hoje Tá chato hoje. Tá chato. Mas olha, esse aqui era marqueteiro. Ele chegava lá, Eu sei. o treino Dava era muito trabalho. o treino era 3h30. Eu chegava uma hora antes, uma hora e meia antes. Eu dava muito trabalho. Aí o Léo chegava na sequência, aí ele já ia pra lá, onde eu ficava ali, no cantinho da imprensa. Aí eu tinha lá, levava os jornais, né? O Lance, o Expresso, a Tribuna, os jornais de São Paulo. Aí ele pegava o jornal, mas só ficava esperando os repórteres chegarem. Aí o pessoal chegava pra Tava esperando. Ele ali, e tal. Aí já fazia amizade com todo mundo. Aí, difícil o dia que não tinha alguma coisa dele na imprensa no dia seguinte. Mas não era melhor, Valmir? Sim. Porque vamos dizer, eu escrevi ou falei alguma coisa que ele não gostou, a gente conversava. Sim. Pronto. Resolvia ali, não tinha problema nenhum, pô. Hoje tá ruim. Hoje tá difícil, né? Tá ruim. Você cria uma amizade com a imprensa, você sabe? Eu acho melhor do que o que acontece hoje. Tratar como popstars, Sim. sabe? Eu, quando fui pro Benfica, eu tive muito problema. Que já era assim. Porque lá já não podia. Aí o cara falava, eu já ligava pro cara, já desmentia. Aí o Benfica ficava maluco. Não pode, não tem que fazer, não pode falar com esses caras, não sei o quê. Eu falei, o cara tá pegando mentira, eu vou falar que o cara tá pegando mentira. Da próxima ele não vai fazer de novo. Eu tive alguns problemas quando eu tinha que dar nota pro jogador. Eu acho terrível isso, dar nota. Porque a nota ela é subjetiva, né? É o teu critério. Então, às vezes o cara fala, que você não sabe que eu joguei com dor. Quantas vezes você não jogou com dor? Você não tomou... Mas aí também, se tem dor, não tá 100%, não entra. Tomando infiltração, pô. Mas o treinador vai falar que... Entendeu? Tomando infiltração pra jogar. Você sabe disso, os caras jogam assim. Joga. E só terminando a história do Júlio Sérgio, a história que me passaram foi essa. Nesse dia que o Fábio Costa machucou, o Júlio Sérgio tinha feito um período de testes. Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto até. Ribeirão Preto, do Pedro Santini, falecido, gente boa também. Boa, Zete! Bem, lembra disso? O Pedro Santini treinava do outro lado do campo, você escutava aqui. O negócio do Fábio foi muito louco. Foi, né? Ele foi muito peitudo. Porque ele não tava 100%. Mas ele morava na fisioterapia também, né? Sim, mas ele não tava 100%. A gente sabia que ele não tava. Ele não conseguia apoiar. Se fosse jogar pra ele apoiar o tornozelo, ele não conseguia. Mas ele falou assim, eu vou dar conta. E aí todo mundo falou assim, olha... Que a gente chamava ele de Massaranduba na época. Né? Por que será, né? Que ele era um grosso. Massaranduba, os moleques, né? Eu ficava na minha. Faz a sua lá na frente que eu faço aqui atrás. Aí... Ai, que beleza, hein? Hoje não tem isso também, Quando né? ele desafiava ele... O Santos com excesso de contingente, tá com 3 goleiros. Não, infelizmente não vai dar pra você ficar. Ele tava, tipo... A história é tinha o Fábio, o Rafael e o Matheus, né? E o Matheus ainda. Matheus. E aí, Fábio Costa machucou, o Júlio Sérgio limpando o armário e falaram, meu, esquece. O Pedrinho falou. Acho que você vai assinar contrato. A gente falava que o Júlio Sérgio era filho do Pedrinho. E vamos combinar? Ele foi extremamente importante naquela primeira fase. O Júlio Sérgio. Foi extremamente importante. Excelentes atuações, sem dúvida. Você lembra que a gente brincava com o Pinheiro Neto, falecido Pinheiro Neto? Porque o Pinheiro era um defensor do Júlio. E a gente sabia que o Pinheiro pegava a corda. A gente começou a criticar o Júlio de propósito. A gente sabia que o Júlio era bom goleiro, mas chamava de frangueiro de propósito, só pra ver a reação do Pinheiro. Teve aquele jogo Palmeiras, 1-1, gol do Robinho pro Santos e o Arce empatou de falta. Bom, o Arce batendo falta, né? Vamos combinar aqui. Aí, chegamos na segunda-feira no CT, o Glauco Braga. O time jogou bem, né? Podia ter ganhado se não fosse o goleiro. Aí o Pinheiro... Perfeitamente defensável, né, gente? Perfeitamente defensável. Só foi o Arce que bateu a Só o Arce. Só o Arce. Gente, vamos fazer uma pausa? Vamos fazer uma pausa nesse programa. A gente vai voltar no programa 18. Maioridade. Quase que eu perdi a conta. Programa 18, para continuar esse papo com o Carlos Alberto Pinheiro, com o Valmir Lopes e com o Leonardo Lourenço Bastos. Eu só chamava ele assim, nunca chamei de Léo. Leonardo Lourenço Bastos. A gente volta no programa 18 com um pouquinho mais de resenha. Vamos falar de Libertadores. Vamos falar... Sabe que eu falo de carro? Eu devia falar, né? Carro é legal. Bom, né? Qual é o nome do podcast? Auto Aventura. Tá. Só por isso. Só pra lembrar. O Autobola eu aposentei há muito tempo. Até aqui nos ajudou o senhor